para que chegue realmente a todos os ouvidos, todos os possíveis ouvidos, e que isso faça com que o nosso clube, o nosso grande, gigantesco clube melhore cada vez mais. E eu sei que é muito difícil. Tudo que a gente pede aqui, tudo que a gente pensa aqui, pensa como torcedor. Mas é muito difícil administrar um time, um clube, aliás, que veio durante tantos anos sendo massacrado. Assim como é o Campeonato Carioca, Edmundo. Porque eu acho uma falta de respeito, fazer um Vasco e Flamengo, Flamengo e Vasco, num sábado, às 9h45, 9h30 da noite. Nação flamenguista, os vascaínos estão revoltados, estão indignados, né? E por uma parte, com razão, né? Mas por outra parte, estão indignados aí, revoltados com o time do Vasco, né? O Vasco, que é o adversário do Flamengo logo mais. E a gente espera que o Flamengo tenha mais uma boa atuação, uma grande atuação. Faça um grande jogo, mostre o seu desempenho que a gente tanto quer, né? O Flamengo jogou 2 clássicos aí, não foi tão bem. Não foi aquele padrão que a gente quer ver o Flamengo, né? Já por outro lado, os vascaínos estão revoltados. Primeiro com o time do Vasco. Segundo, com a Confederação Carioca de Futebol, que eu concordo, né? Um jogo desse às 9h30 da noite. Eu acho que deveria ter sido repensado. Mas, pessoal, acho que o Flamengo tem tudo para fazer um grande jogo. Sair com uma boa vitória, sair com a classificação. Sei que tem muito torcedor vascaíno que ainda acredita, né? Acredita na vitória do Vasco. Ok, faz parte, né? Mas o que não pode é o Flamengo fugir do seu padrão de jogo, né? Um time ofensivo, marcando pressão, não deixando o time do Vasco respirar. Eu acho que isso aí não pode, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, já quero deixar créditos do vídeo, né? Ao canal Mundo ED, o canal do Edmundo, vai estar aqui na descrição, vale a pena vocês lá acompanhar. Sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo e no final eu deixo a minha opinião. Vamos lá. Clássico não merece esse horário, porque é um clássico do Brasil. É um clássico que representa um dos maiores clássicos do Brasil. Aí vai às 9h30 da noite num sábado. Porra, isso é uma sacanagem. Isso daí é uma sacanagem. Mas, enfim, boa noite, vascaínos. Boa noite, Eri. Seja muito bem-vindo. Eu comecei essa live aqui, Eri, falando disso, da importância. Tem muita gente se manifestando aqui. É claro, aqui a grande maioria são torcedores do Vasco, alguns conscientes, né, de que o momento financeiro, e isso repercute no lado técnico, né, do Flamengo é melhor, mas eu que vivo e vivi a história do Vasco dentro e fora do campo, como torcedor, como atleta, eu já vi tanto um time quanto o outro, eles se reinventarem e serem vencedores, protagonistas, independente se um time é melhor ou pior do que o outro. Então, a minha mensagem tinha apenas esse intuito, na minha mensagem inicial. Eu acho que a gente precisa falar do jogo, da importância do jogo. Se o Vasco perder, ele corre um sério risco de sair do G4, aí depois ele vai ter um confronto direto com o Botafogo e vai ser obrigado a vencer para conseguir a sua classificação, e mesmo assim dependendo de outros resultados. Então tem toda uma atmosfera que envolve esse jogo. E eu acho que os atletas, né, porque criticar o Amodeu, criticar o Marcelo Santana, criticar o Felipe, criticar o Pedrinho, nesse momento pouco importa. A gente criticou ali atrás a falta de coragem, de personalidade ou de atitude, empenho, atitude, qualquer que seja a palavra, porque qualquer palavra agressiva chateia, né? E como eles não estão agindo como a gente, torcedor do Vasco, tá? Não estou aqui, Edmundo, não é aqui o Eri Johnson. Eu sou o torcedor do Vasco. Embora as minhas palavras elas tenham um pouco mais de peso,
pela minha história, pela minha amizade, e essa amizade, gostaria de deixar muito claro que ela permanece. A gente tem diferença de ideias, né? Mas voltando ao que eu queria dizer, hoje não cabe muito o recado aos dirigentes, porque os dirigentes não entram em campo. Eles são responsáveis pelos atletas que vão entrar em campo. De saudade. Mas, enfim, é dedicação, é raça, é disposição e entender que do outro lado, pode ter um pouquinho assim de técnica a mais, mas são todos profissionais. Boa, Eri, boa. Eri, você acompanhou o jogo entre Flamengo e Botafogo e Flamengo na última quarta-feira? Acompanhei um pouco. Eu também acompanhei. O que me chamou a atenção foi o seguinte: alguns dos principais jogadores ficaram de fora, né? Ficaram no banco de reserva. Ao término do jogo, o Alexander Barbosa, lá o zagueiro do Botafogo, arrumou uma confusão e alguns jogadores foram expulsos. Então, se isso serve de alento, né? Eu não sei quantos jogadores foram expulsos do Flamengo, que é o que importa, né? Que é o adversário de amanhã. Mas acho que isso também pode ser relevante. De hoje. Se eles tiverem algum desfalque importante, tipo o Gerson, que eu acho que olhando... Oi? Não vai jogar o Gerson. Então, eu acho que o Gerson foi expulso, e o Gerson e o Bruno Henrique, né? Olhando assim, só para dois adversários, para dois jogadores. Nos últimos clássicos entre Vasco e Flamengo, são os dois jogadores que mais se destacaram, né? Pela parte do Flamengo. Então, acho que isso também deve servir de ânimo para os jogadores do Vasco. O outro fato é que o Vasco não jogou durante a semana, né? Na verdade, jogou na segunda-feira. Então, teve toda a semana para se preparar para o jogo de amanhã, que eu entendo que é uma final. Por que uma final? Porque se o Vasco não ganhar, o Vasco obrigatoriamente vai ter que ganhar do Botafogo. Então, assim, é um jogo que ganhou uma importância muito grande no campeonato, na minha opinião, no campeonato, que o Vasco tem mais chance de ser campeão. Primeiro porque é um campeonato que está quase que terminando, né? E ele pode terminar amanhã, caso o Vasco não vença. Então, assim, porque os outros, Copa do Brasil, a Sul-Americana, que são campeonatos com esse mesmo formato, né? De mata-mata, decisivos, o Vasco também tem chance. Mas eles são mais longo. E o Campeonato Brasileiro, eu acho que o Vasco não tem chance. 38 rodadas com esse elenco que o Vasco tem nas mãos. Tem muita gente falando aqui que o Vasco precisa ir ao mercado porque a janela está acabando, que o Pedrinho tem sido muito omisso. Hoje até tinha uma notícia de que o América Mineiro rejeitou a primeira oferta do Vasco pelo Fabinho. Especulação é mentira. Nós não vamos de jeito nenhum contratar ninguém, porque a gente não tem dinheiro para contratar ninguém para chegar aqui e ser titular absoluto. Então nós vamos com esse time, nós vamos com esse elenco, pagando em dia, honestamente, com a maior dedicação. Nós vamos com esse time atravessar 2025 e, se Deus quiser, no ano passado ficamos em 10º, se Deus quiser, ficaremos em 8º. Vamos correr atrás do 7º, do 6º lugar, no brasileiro, que eu digo. E acabou. Encerra-se qualquer tipo de especulação, Edmundo. Não, eu super te entendo. Eu acho que se comunicar com o seu público, né, com a sua torcida, é de fundamental importância. E nos olhos para ganhar do Varmengo. Tio Zezé tem razão. Esse último nome aqui, o tio Zezé tem muita razão. Tamo junto sempre. Grande abraço, tio Zezé.
Amanhã o VAR tem que ser imparcial. Só lembrando, pessoal, é hoje, né? Boa, tio Zezé Ganhava. Delira Tecnologia. Edmundo, em 92, vi você aparecer para o mundo dando aquele drible em cima do Wilson Gotardo na goleada do Vasco. 4-2 contra o rival, em cima do nosso maior rival. Tempo bom, que não volta mais. O Vasco fez 4-0 no primeiro tempo. Meu primeiro gol no Maracanã, né? Foi muito emblemático. Obrigado, Delira. Que isso se repita amanhã. Como é o nome do menino que o Vasco está lançando? Zucarelli? Tomara que amanhã ele faça 3 gols e entre para a história do Clube de Regatas Vasco da Gama, consequentemente, para a história desse clássico. Vou torcer para que isso aconteça. Delira, grande abraço. Thiago Rodrigues, novamente. Flamengo é favorito. Não. Mas se o Vasco ganhar, é algo anormal, pois o Vasco é algo normal, pois o Vasco é gigante. Inadmissível Vasco ficar tanto tempo sem ganhar do Flamengo. Não tem tanto tempo assim não, Thiago. Ganhou no Carioca de 2023. Gol do Pumita Rodrigues. Eu me lembro. Um belíssimo gol de fora da área. Ganhou sim. Eu acho que há uma diferença muito grande financeira e isso se reflete nos clássicos. Mas amanhã é um novo dia. Valeu, Thiagão! Grande abraço. Bartô Gibson, é isso? Fala, Edmundo, saudações vascaínas, que a força do clássico motive nossos jogadores. Nação, os vascaínos ainda, no fundo, né, ainda acredita, né, tem esperança de ganhar o jogo. A verdade é essa, né? Uma coisa é certa, né? É clássico. A gente não pode... Não, porque o Flamengo recentemente só tem goleado o Vasco. Né? Acontece, né? Mas, quando se fala de clássico, pessoal, o que é que significa clássico? Jogo duro, jogo troncado, jogo faltoso, rivalidade. Foi isso que aconteceu contra o Botafogo, né? O que a gente viu. Claro, nem sempre a gente vai ver um jogo que foi aquele Flamengo e Vasco, né, pelo Campeonato Brasileiro. Flamengo aplicando uma goleada histórica, 6-1. É nem sempre que a gente vai acontecer de ver um jogo daquele, né? Mas é como eu digo, favoritaço. Flamengo tem o melhor elenco. Flamengo hoje tem o melhor treinador. Flamengo hoje tem uma equipe mais preparada. Não, mas o Flamengo vem com mexidas, não importa. O Vasco vem com o time titular, também não importa, pessoal. O elenco do Flamengo, a quem Felipe Luiz colocar em campo, eu acho que os caras são qualificados o suficiente para entrar em campo e fazer um bom jogo, né? Acho que isso aí como é que se diz? É normal. Como o Vascaíno acha que é normal ganhar do Flamengo. É normal, é um clássico, faz parte, né? Mas hoje, temos que ser realistas, né? Eu acho que não é só os flamenguistas, né? Vascaíno, botafoguense, tricolores, todos, sabe de uma coisa. Se o Vasco ganhar do Flamengo, é zebra. Garanto que se você tiver seu dinheirinho, você não vai fazer uma aposta no Vasco, né? A tendência é que você faça no Flamengo, né? E é o que a gente espera, né? O Flamengo desenvolva um bom futebol. Por que eu tô falando isso? Não é porque o Flamengo tem mais investimento, mais grana, as contas sempre equilibradas, pagando em dia. Então isso reflete dentro de campo, pessoal, queira ou não queira, né? E, como eu disse aí, né? Felipe Luiz já tá, se eu não me engano, são 16 jogos sem perder. Só perder uma partida frente ao Flamengo. Tem mais títulos do que derrota. Parece que aquele raio caiu 2 vezes no mesmo lugar, né? Foi a mesma coisa de Jorge Jesus. Tem que ter muito torcedor flamenguista aí que ainda tem um pé atrás com o Felipe Luiz, né? Mas o Flamengo, inclusive, parece que já quer renovar o contrato de Felipe Luiz. O que é que isso significa, pessoal? Primeiro, ele já está sendo visto na Europa. Não vou tirar o Brasil de lado. Esqueça o Brasil. Ele já está sendo bem visto na Europa. Mas como assim? Porque treinadores brasileiros geralmente fazem bom trabalho de início e não chama a atenção da Europa. Primeiro, sua formação veio de onde? Brasil. Brasil é o país do futebol?
Esqueça isso. Foi. Não é mais. Para os europeus, o treinador que se começa aqui no Brasil, que tem formação no Brasil, são ultrapassados. A verdade é essa. Felipe Luiz aprendeu aonde? Guardiola, Simeone e Jorge Jesus. Colocou em prática, né? Então, por isso que ele está chamando a atenção. Por isso que ele está chamando a atenção da Europa. O Flamengo, por sua vez, entende-se o quê? Renovar contrato, valorizar o treinador, né? Aumentar o salário, até porque quando ele veio era um ponto de interrogação. Consequentemente, o salário muito baixo. Agora já é outra coisa, já ganhou títulos, já está chamando a atenção da mídia, já se fala em seleção brasileira. Então, aumentar salário, aumentar tempo de contrato para futuramente o Flamengo não perder o treinador de graça, né? Eu acho que isso aí é mais do que certo, né? Contra o Vasco, o Flamengo pode até perder, claro, o torcedor flamenguista, eu não vou torcer para perder, eu creio que você também não vai torcer para perder, inclusive 3-0 Mengão, deixa aqui seu placar. Mas o que a gente espera, eu sei que muito torcedor às vezes quer ver só o resultado, né? O torcedor do Flamengo não, quer ver desempenho, quer ver como o clube consegue arrancar a vitória, né? Geralmente o Flamengo é dominante, pressão, marquinhas altas, sufocando o adversário, é isso que a gente quer ver do Flamengo em cima do Vasco, né? E os vascaínos têm a esperança aí, né? Como Edmundo, Ed Johnson, e o Vasco fazer um grande jogo. Volto a dizer, clássico é clássico, tudo pode acontecer. Mas o favoritismo, né, é do Flamengo. Deixa o seu placar, se inscreva no canal Flatube e até a próxima, pessoal.